aí, pessoal? Tudo bem? Em um futuro próximo, a Terra estará superpovoada, então os países devem reduzir sua população em 5% a cada ano. Alguns lugares exterminam os idosos ou limitam os nascimentos anuais, mas os Estados Unidos eliminam os alunos com as notas mais baixas em um teste conhecido como a seleção. No Texas, o governador Jim apoia vigorosamente esse programa, então seu filho Blake falha no teste de propósito para lhe ensinar uma lição. Jim manipula os resultados para substituir Blake por Lena, a melhor aluna da classe. No entanto, os adolescentes expõem o truque no noticiário. Acontece que os resultados foram modificados por anos para que os alunos ricos nunca sejam reprovados. Em vez de assumir a culpa, Jim finge que o chefe de segurança Mason fez isso e permite que seu filho seja levado embora para salvar sua carreira. Durante o funeral de Blake, Jim faz o papel de um pai triste perfeitamente. Sua gerente de campanha, Georgina, informa que o agente do FBI Morris foi designado para o caso. Então ela levou Mason para um lugar secreto, longe da investigação. Agora Jim pode se concentrar na eleição, já que ele é um candidato à presidência. Enquanto isso, Lena é abordada pela imprensa e evita qualquer pergunta sobre processar a escola. Mais tarde, em casa, Morris continua interrogando Lena e revela que tem uma foto dela e Blake se beijando, mas Lena jura que foi apenas um momento emocional. Morris percebe que, desde que a mãe de Lena morreu, a menina tem muitas dívidas enquanto tem que cuidar de seus irmãos mais novos. Repórteres também estão sempre cercando a casa. Depois que Morris sai, Lena é visitada pelo assistente de Jim, Jack, que explica que o governador quer vê-la. Lena concorda com uma reunião, mas fica brava quando Jim a oferece para se juntar à sua equipe, percebendo que ele quer que ela fale bem dele para melhorar sua imagem. Mesmo precisando do dinheiro, ela recusa a oferta e Jack a leva para casa. No entanto, durante a viagem, ele libera um gás que faz Lena dormir. Momentos depois, Lena acorda em um prédio abandonado onde Jack está esperando com outras pessoas suspeitas. Isso inclui a senhorita Cole, a professora de sua irmã. Acontece que Jack e Cole trabalham para uma organização chamada The Fight, que é contra o sistema da seleção e sabe como tirar as pessoas do país. Eles querem impedir Jim de se tornar presidente ou nunca derrotarão o sistema, então eles pedem para Lena assumir o cargo e espioná-lo para derrubá-lo de dentro. Enquanto isso, o amigo de Lena, Kellen, quer escrever sobre o caso da escola, mas como é novo, só lhe são dadas tarefas básicas por enquanto. No entanto, ele ainda faz pesquisas em seu tempo livre e vai à funerária para entrevistar os funcionários, apenas para descobrir que nenhum deles manuseou o corpo de Blake. Naquela noite, Kellen diz a Lena para ir com ele ao cemitério. Juntos, eles desenterram o túmulo de Blake e descobrem que o caixão está vazio. Acontece que todos os alunos que falharam no teste não são realmente executados. Eles são secretamente levados para uma fábrica subterrânea pertencente a um grupo global e forçados a trabalhar, sendo tudo, na verdade, uma conspiração para obter mão de obra gratuita. As pessoas, juntamente com Blake, são levadas para uma sala com uma tela grande e um vídeo alegre que explica que eles foram escolhidos para ajudar o país a progredir e ter uma segunda chance na vida. A empresa garante que o membro mais produtivo do programa é reintroduzido à sociedade. Os alunos ficam aliviados e comemoram, mas Blake ainda está cauteloso. Depois, os alunos recebem um dispositivo inserido em seus pescoços e uma rápida varredura os designa para diferentes setores da fábrica. Blake se pergunta o que aconteceria se ele se recusasse a trabalhar, mas os guardas imediatamente o fazem se mover. Em seguida, os alunos aprendem as regras. Cada dia é separado em 3 sessões, 14 horas de trabalho, 1 hora de jantar e tempo pessoal. E por último, o local tem um toque de recolher rigoroso que eles devem respeitar. Enquanto uma câmera mostra aos alunos as diferentes áreas de trabalho, Blake fica chocado ao ver Ellie entre os trabalhadores. Ela foi sua namorada no ensino médio até que ela falhou no teste do ano anterior. Blake corre até ela e a beija, mas Ellie diz a ele para esperar melhor pelo tempo livre. Isso é visto por um garoto próximo. Depois do expediente, o casal vai para uma sala vazia relembrar seus velhos tempos. Naquela noite, Blake descobre que algumas pessoas, como Heather, realmente acham que foram escolhidas para algo grande. A conversa deles é interrompida por um alarme e eles olham para fora para descobrir um garoto tentando tirar sua própria vida. Um pequeno grupo liderado por Cage o encoraja a fazer isso, mas quando o garoto pula, os guardas o pegam com uma rede. Então Cage começa a zombar dele e Heather explica que qualquer pessoa que se recuse a trabalhar é enviada para a enfermaria, onde são medicadas para torná-las mais obedientes. Naquele momento, o cara que viu o beijo
Queijo aponta para Blake na janela e Queijo vem ao seu encontro. Ele é condescendente ao explicar que Ellie é dele agora, então se Blake ao menos olhar para ela, Queijo matará. No dia seguinte, no refeitório, Blake tem que assistir como Queijo continua beijando e tocando Ellie, que claramente não gosta disso. Queijo e sua gangue são conhecidos como os Dignos e foram selecionados pela empresa para supervisionar os outros trabalhadores. Eles também são os primeiros na fila para a reintrodução. Depois que a gangue sai da mesa, Blake confronta Ellie, que diz a ele para ir embora para seu próprio bem. De repente, os capangas de Queijo cercam Blake e também pedem para ele ir embora. Então Blake responde lutando contra eles. Ele consegue fazer alguns bons movimentos, mas Queijo logo o pega e chama segurança. Blake o empurra e foge com Ellie. No entanto, assim que eles entram em outra sala, eles são cercados por guardas que os espancam. Para a surpresa de Blake, o líder é Mason, que é realocado na fábrica para mantê-lo escondido. Mason fica feliz em ver Blake e se vinga, quebrando sua perna. Muitos meses depois, Jim continua a fazer campanha com apenas alguns dias restantes para a eleição. Lena tem trabalhado em sua equipe e falado positivamente sobre ele nas notícias, enquanto, em particular, ela envia todas as informações para Cole e Jack. Lena está ficando cansada porque não houve nenhum progresso, mas felizmente Cole anuncia um plano. Tudo o que eles precisam está no computador de Georgina. Então o hacker dá a Lena um dispositivo para acessá-lo e copiar os arquivos importantes. Kellen ouve tudo enquanto tenta se esconder no fundo, mas a equipe de Jack sabe que ele está lá. Algum tempo depois, Jim precisa praticar para o debate e Lena se voluntaria como sua oponente, usando a chance para dizer todas as coisas horríveis que pensa sobre ele enquanto finge que é uma atuação. Enquanto isso, as ações da Asuro Global continuam crescendo e sua tecnologia está se espalhando pelo mundo inteiro. Na fábrica, Blake trabalha e segue as regras para evitar problemas. Ele também não fala com Ellie para protegê-la de Cage. A perna de Blake ainda está se recuperando porque, a cada poucos dias, Cage e sua gangue entram em seu quarto à noite e a quebram novamente. Quando Blake vai à enfermaria, o médico desconfia e faz perguntas, mas Blake apenas diz que ele caiu. Ao ver outro aluno sendo arrastado para a sala de alterações por se recusar a trabalhar, Blake imagina que não há reintrodução e pede ajuda à médica, mas ela está com muito medo de fazer qualquer coisa. Enquanto isso, as lutas de Cage são realizadas durante o tempo de recreação. Cage é o atual campeão e muito forte, sempre deixando seus oponentes quase mortos. Os guardas geralmente não fazem muito, mas Blake os convence a levar o último perdedor para a enfermaria ou ele morrerá. Quando Cage vê Blake na plateia, ele jura que um dia eles lutarão também. Depois, Blake procura Heather e pede que ela informe secretamente Ellie para estar na luta de boxe de Cage no dia seguinte. Heather o toca e pede para ele ficar com ela, já que seu lance com Ellie obviamente terminou, mas Blake a rejeita. Mais tarde, Heather encontra Ellie e diz a ela que Blake não quer mais vê-la. Acontece que ela está trabalhando para Cage, que promete recomendá-la para a reintrodução. De volta à cidade, Kellen conta ao Andy sobre sua teoria enquanto apresenta sua pesquisa, sem mencionar que ele hackeou muitas contas para isso. Os tablets onde eles realizam os testes de seleção são feitas pela Asuro Global, e Georgina trabalha para eles. A empresa dobrou sua produção, mas eles demitiram metade de sua força de trabalho, então Georgina disse que eles usam automação. No entanto, Kellen descobriu que a empresa está pagando por máquinas que nunca recebeu. Ele fez um tour pelo novo campus e não encontrou espaço suficiente para uma área de fabricação cheia de máquinas. Não há papeladas relacionadas à terceirização, mas ele descobriu que Asuro estava comprando rações militares para pelo menos 100.000 pessoas. Ele conclui que a empresa está usando os alunos como escravos, mas infelizmente ele não tem provas concretas e o Andy o dispensa. Quando Kellen entra em seu carro, um homem mascarado aparece atrás dele e tenta sufocá-lo com um saco, mas Kellen ativa o alarme do carro e o cara foge para não ser pego. Em casa, Lena encontra Blake em seu quarto e eles começam a se beijar, apenas para Blake de repente se transformar em Jack. No momento, Lena acorda do sonho porque há alguém batendo em sua porta. É Kellen, que trouxe cerveja e toca música muito alta, fingindo que quer festejar. Mas isso é na verdade um truque para encobrir o encontro deles, e ele mostra a Lena algumas notas com explicação do que está acontecendo, dizendo que Asuro está sempre ouvindo. Para ajudar, Lena dá a ele o cartão de Morris. No dia da eleição, Lena deixa seus irmãos na casa de Cole, que promete que levará as crianças para um lugar seguro. Depois que Lena vai embora, Cole revela uma passagem secreta nos fundos da casa dela. Então Lena é pega por Jack e durante a viagem, ele explica que entrou na luta para se vingar de sua irmã, que foi reprovada no exame por ser disléxica. A dupla chega ao prédio de Asuro, onde Jim e sua equipe estão esperando os resultados, e Lena beija Jack para dar sorte. Momentos depois, Lena vai até o banheiro e o tranca antes de escapar pela janela. Ela caminha cuidadosamente
cuidadosamente na beirada do prédio e pula com dificuldade e consegue alcançar a outra janela para entrar na sala de Georgina. Usando o dispositivo do hacker, ela acessa o computador e descobre todos os segredos da fábrica, chorando ao descobrir que Blake está realmente vivo. Enquanto ela transfere os arquivos, Jack ouve Georgina dizer que ela deixou algo em seu escritório, então ele manda uma mensagem para Lena para avisá-la. Lena pede mais tempo e Jack mente para Georgina, dizendo que Jim quer vê-la urgentemente. Quando Georgina chega até Jim e descobre que Jack mentiu, ela envia seus homens para prendê-lo. Ao mesmo tempo, os guardas estão ficando desconfiados da demora de Lena e começam a arrombar a fechadura. Felizmente, Lena termina o download e sobe de volta para o banheiro bem a tempo de abrir a porta. Ela vê que Jack foi preso e corre para fora para ligar para Maurice, pedindo ajuda. Na fábrica, Blake espera Cage terminar sua última luta e o desafia, dizendo que ele se tornará o líder se vencer. Blake surpreende Cage sendo um oponente fantástico, que bate forte mesmo com sua perna machucada. Enquanto os caras lutam, Ellie não consegue parar de pensar no término e para de trabalhar para voltar ao seu quarto. Quando os guardas a encontram, ela parece inconsciente, então eles tentam tocá-la apenas para Ellie, de repente, morder o dedo do guarda. Então ela tenta lutar contra eles, mas eles são claramente mais fortes e a jogam contra um espelho para derrubá-la. Em seguida, eles a amarram a uma maca para levá-la à enfermaria para modificação e são vistos por Heather, que se sente culpada. De volta à luta, Blake domina Cage, mas também oferece sua mão para fazer uma trégua. Cage, furioso, responde derrubando Blake e começa a chutá-lo. Como jogar limpo não funciona, Blake pega sua bengala e bate em Cage com um movimento rápido. A multidão grita o nome de Blake enquanto ele é declarado novo líder, mas o momento é interrompido por um alarme. Heather chega e conta a eles sobre Ellie, então Blake reúne Cage e sua gangue para uma nova conversa. Ele explica que não há reintrodução à sociedade e que eles ficarão presos lá para sempre, o que convence os caras a ajudá-lo com um plano. Minutos depois, Blake retorna ao trabalho e se machuca em uma das máquinas, então o guarda o leva para a enfermaria com a ajuda de outro trabalhador. No refeitório, Cage e o outro cara começam uma briga de propósito. Logo, todos os outros adolescentes se juntam e o caos toma conta do refeitório, então os guardas têm que entrar para conter a briga. Enquanto o alarme toca, Blake e seu amigo lutam contra os guardas no corredor, derrubando-os facilmente antes de roubar suas chaves. Em seguida, Blake vai para a enfermaria, onde ele nocauteia a médica antes que ela possa usar sua furadeira em Ellie. Um segundo médico surpreende Blake pelas costas e o captura. Então Blake usa uma seringa com sedativo e o homem cai. Blake e Ellie se beijam antes que ele tire os rastreadores em seus pescoços com um bisturi. No refeitório, Mason, furioso, entra e começa a espancar os jovens, mas Cage se recusa a falar. Então Mason verifica o rastreador em seu telefone e percebe que Blake está por trás disso. Ele segue o rastreador até a enfermaria, mas o casal já se foi. Blake e Ellie estão se movendo sem serem detectados. Enquanto isso, Lena e Maurice se encontram no topo de um prédio e Lena dá a ela o dispositivo com a informação, explicando tudo o que sabe. Maurice diz que Lena pode estar grampeada e pede suas coisas, apenas para destruir seu telefone de repente. Acontece que ela é corrupta e ela pega sua arma, dizendo a Lena para pular para fazer parecer que ela pulou sozinha. No túnel de Cole, um dos rebeldes revela ser um agente duplo e atira no hacker antes de fazer uma criança de refém. Enquanto ele explica que Georgina ameaçou seus filhos, o garoto morde sua mão para empurrá-lo e Cole usa um pedaço de madeira para derrubá-lo, então ela o espanca até a morte. De volta a Maurice, ela se distrai com o toque do telefone e Lena usa a chance para empurrá-la para o chão, pegando o aparelho de volta antes de fugir. Maurice abre fogo contra ela, então Lena não tem escolha a não ser pular por uma janela e cair no apartamento de um velho. O dispositivo cai em um balde com água, então Lena o leva para Kaylan, esperando que ele possa consertá-lo. Kaylan o coloca no arroz e usa um pouco de calor para acelerar o processo. O truque funciona e Kaylan imediatamente faz uma cópia de todos os arquivos em um segundo disco rígido. Então ele sai para levar o dispositivo para Wendy e diz a Lena para ficar em casa por segurança. No entanto, assim que Kellen liga seu carro, ele explode. Lena olha pela janela e vê Maurice se aproximando com alguns homens. Então ela pega o disco rígido e alguns objetos para montar uma armadilha. Quando os homens entram, eles acionam a armadilha e o apartamento explode. Lena escapa pelo telhado apenas para ser encontrada por Maurice. As mulheres começam a lutar e Maurice facilmente a domina. No entanto, Lena a surpreende fatalmente com uma faca e a perfura antes de jogá-la escada abaixo. Naquele momento, Jim e sua equipe descobrem que ele ganhou a eleição e começam a comemorar.
No túnel, Cole consegue sair com os irmãos de Lena para outro país. Logo, Lena chega à estação de TV e encontra Wendy para dar o disco rígido a ela. Ver as informações e saber sobre a morte de Kellen faz com que Wendy cancele a cobertura da eleição e envie helicópteros para investigar Suro. Na fábrica, Blake e Ellie encontram uma escotilha no chão e passam por ela para chegar aos túneis, sem saber que Mason os está seguindo. Depois de muita caminhada, eles encontram algumas escadas e finalmente retornam à superfície, mas não sabem onde estão. De repente, Blake é atacado por Mason e outro confronto começa enquanto os adolescentes tentam lutar contra eles juntos. Mason domina Blake e tenta estrangulá-lo, mas ele se distrai quando um helicóptero aparece por cima deles. Ellie usa a chance para derrubar Mason com uma pedra. O helicóptero grava tudo e logo o país inteiro vê que Blake está vivo no noticiário. Jim surta, mas Georgina diz a ele que ela tem tudo sob controle. Momentos depois, Blake é levado para a estação de TV e Lena corre para beijá-lo, mas ela congela quando vê que Ellie também está lá. Enquanto isso, Jim faz seu primeiro discurso como presidente. Georgina usa esse novo poder para enviar a polícia atrás de todas as pessoas que eram contra Jim, o que significa que Blake, Ellie e Lena são presos. Quando o carro da polícia que transportava os adolescentes chega à estrada fora da cidade, ele de repente é atingido por alguma coisa e causa um acidente. Então as portas se abrem para revelar Jack, que explica que está com o FBI e quer que os adolescentes o ajudem a lutar contra Jim. E assim o filme acaba. E aí, pessoal? Gostaram? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Aproveite também para ver outros vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Até a próxima!